Fala, gente, tudo certo? Olha só, me diz uma coisa, você que está reciclando a vida, começando uma nova etapa, mudando tudo, às vezes até trabalho, relacionamento, casamento, enfim, peneirando a vida para ver quem fica, quem sobra, quem vale a pena conviver, hein? Quem são as boas pessoas ou as más pessoas para estarem no seu círculo de relacionamentos? Mas quem é o bom e o mal? O que é ser bom, o que é ser mal? Vamos falar sobre isso? Pois é, né, gente? Nós precisamos analisar as pessoas para percebermos quem vale a pena estar ao nosso lado ou não numa nova etapa de vida. Chega, né? De gente te vampirizando, te explorando, te desrespeitando, invadindo sua vida, invadindo suas escolhas, não é? Tentando interferir. Mas nessa peneirada, como eu falei, nessa nova etapa de vida, também tem que se tomar cuidado para não julgar simplesmente, procurar realmente reconhecer as pessoas. Esse reconhecimento exige de você maior maturidade, uma observação mais atenta e ir pelo coração também, não ir apenas pela aparência, pelo julgamento, pelo pré-julgamento. Você sabe que existem dois tipos de preconceito, não é? Existe o preconceito negativo e o preconceito positivo. De um modo geral, as pessoas conhecem muito o conceito do preconceito negativo, que significa você olhar para uma pessoa, né, e desenvolver já de cara um mecanismo de defesa, um mecanismo defensivo, ou agressivo, ou simplesmente se retraindo, se fechando, criando uma casca grossa, criando uma armadura. O seu preconceito é aquele velho julgamento que lá atrás, no fundo, tem uma raiz religiosa. É aquilo que a religião sempre colocou: separe o joio do trigo. E lá vai você procurar olhar para a vida e identificar quem é joio, quem é trigo. E aí que parâmetros você segue para dizer que uma pessoa é ruim, é má e gerar um preconceito negativo? Os parâmetros da religião. Normalmente você avalia, é uma boa pessoa, então ela é sorridente, ela é boazinha, ela é solícita, ela não diz não. Percebe que existem alguns requisitos que você observa para dizer que alguém é bom. E aí você diz que é ruim quem? Aquele que diz não, justamente o contrário, aquele que pensa em si mesmo e você diz que é egoísta, aquela pessoa, não é, que não é o tempo inteiro solícita, né, e muitas vezes você trata ela como sendo arrogante. Percebe que o julgamento ele é muito baseado em preconceitos da religião. Isso está no inconsciente coletivo, a gente nasce absorvendo esse tipo de valores, porém esses valores têm que ser questionados. Quando estudamos a espiritualidade, a filosofia, a psicologia com maior profundidade, compreendemos que o que faz um ser humano ser bom é um ser humano equilibrado, é um ser humano livre, é um ser humano com princípios éticos. E isso nem sempre se percebe só porque ele é caridoso, generoso. Não, pelo contrário. Às vezes uma pessoa muito caridosa, ou muito generosa, ou muito solícita, é uma pessoa muito medrosa, que não tem coragem de dizer não, né? Com medo de punições, de consequências. Tudo isso vem da educação desde a infância, claro, mas as pessoas acabam agindo dessa forma sem questionar. Então você gera um preconceito negativo, como eu disse, como também gera o preconceito positivo. O que é isso? O preconceito positivo é a ilusão que você cria sobre determinadas pessoas, ou porque elas mostram de cara um perfil, como eu disse, religiosamente bem aceito, não é? Simpático, ou então porque você tem alguns critérios, como por exemplo, é uma pessoa da minha família, é meu pai, é minha mãe, é um irmão, é um filho. Então imagine que um filho vai invejar uma mãe, imagine que uma mãe vai invejar seu filho, sua filha. Gente, acontece, viu? E muito, porque na realidade são seres humanos que têm suas falhas, não é? E justamente com os mais íntimos essas falhas vão surgir, vão se evidenciar. Quando você tem um preconceito positivo, ou seja, quando você quer acreditar que a pessoa não é capaz de fazer mal nenhum dentro da concepção do mal que você tem, é aí que você se decepciona, é aí que você acaba se frustrando, porque você queria continuar acreditando naquela ideia fantasiosa, não é? Do bem e do mal, das boas pessoas e das más pessoas. O que existe na vida são seres humanos em evolução.
E todos nós temos os dois lados. Claro que você tem pessoas em que predomina o bom lado, vamos falar agora do bom lado de um ser humano no sentido evolutivo. Como eu disse agora há pouco, a ética, o sentimento, a sensibilidade, porém, o amor equilibrado entre o amor ao outro e o amor a si mesmo. Então, não ache que é má uma pessoa porque ela pensa em si ou porque ela se valoriza. Ela não é egoísta por isso. Vamos reprogramar essa ideia infantil, né, de que a pessoa, porque ela olha para si, ela seria egoísta. Aliás, é o que tem feito muita gente se deixar manipular, porque são pessoas que não conseguem fazer por si mesmas, mesmo desejando prosperidade, desejando riqueza, desejando beleza, desejando tudo que a vida proporciona, mas vem lá no subconsciente, no inconsciente coletivo, os velhos condicionamentos religiosos de que tudo isso te conduziria a ser uma má pessoa, uma pessoa egoísta. Então observe que o preconceito negativo, ele é extremamente prejudicial, porque ao preconceituar uma pessoa, você impede essa pessoa de mostrar o lado positivo dela. Da tua parte, você causa no outro um constrangimento pelo seu olhar punitivo, pelo seu olhar crítico, pelas suas palavras duras ou secas ou críticas, percebe? Então você tem o seu papel. Claro que o outro pode, conforme o seu grau de autoestima, de maturidade, até não dar importância para o que você fala, mas a maioria das pessoas é contagiada por essa mesma onda do pensamento religioso do inconsciente coletivo e tudo se torna um jogo onde todos tentam aparentar serem boas pessoas. E o preconceito positivo é tão ruim quanto, porque quando você coloca um preconceito positivo sobre alguém, você espera dessa pessoa e provoca nela a necessidade de manter também a sua máscara de bonzinho, de boazinha, de boa pessoa. E a família, a mesma coisa. Quantas vezes você coloca nas pessoas da família, como eu disse antes, o preconceito de que por serem laços de sangue, né, laços de família, essas pessoas têm que corresponder ao que você espera. Se elas correspondem, muitas vezes estão fazendo isso por obrigação e não por amor, talvez por medo de te perder, medo de te desagradar. Então percebe que é um jogo que acaba se estabelecendo nesse relacionamento, ou por outro lado, se elas não fazem, você se decepciona, você se magoa, você fica até doente. Ou seja, sabe qual é o grande erro seu? Quando você preconceitua alguém de bom ou mal, você, na verdade, coloca o poder na mão do outro. Você precisa aprender a resgatar para si a sensibilidade, a percepção, e não simplesmente colocar toda a expectativa rotulando um ser humano. Desta forma, colocando sobre o outro a responsabilidade do ser ruim ou ser bom, você não assume a sua responsabilidade de estabelecer uma relação livre, sem rótulos, onde você possa até observar o lado ruim da boa pessoa, como você julga, né? E perceber que ela é humana, que erra também, e não se magoar com isso. Ou seja, siga seus princípios, siga suas ideias, se respeite, e assim não coloque sobre a outra pessoa a responsabilidade de ser bom para com você do modo que você idealiza. Da mesma maneira, quando você não tem a barreira contra aqueles que você julga como más pessoas, você dá a chance de recomeçar a relação de um outro jeito. Você dá a chance de estimular no outro o melhor lado da pessoa e muitas vezes descobrir qualidades, virtudes, características positivas que você nem imaginava que a pessoa possuía, porque mantinha também uma ilusão negativa sobre a pessoa, projetando sobre ela a responsabilidade de te fazer o mal ou não. Percebe que você é grandemente responsável. Gente, é muito importante sim que sejamos cuidadosos, observadores, né? E buscar pessoas afins. Eu sempre falo isso, é importante, é natural que nós queiramos conviver com pessoas afins com o nosso grau de evolução. Mas muito cuidado em rotular. Não rotule ninguém como uma má pessoa, mas também não rotule ninguém como sendo uma pessoa idealizada só porque tem um laço de amor aí, familiar, é a mãe, é o filho. Olha, gente, em qualquer relação, se você cria a expectativa, a exigência, eu diria até, de que o outro haja sempre do modo que você espera para ser o bom, você inclusive contribui para que o outro não tenha liberdade. E você mesmo se torna refém
não é, daquele comportamento do outro. Se ele escorregar, digamos assim, num comportamento que você espera, você sofre. Percebe que você estabelece um sofrimento e você gera em si um outro sofrimento. Então, vamos nos libertar desses preconceitos, tanto do preconceito negativo quanto do preconceito positivo, e que não existe a boa pessoa ou a má pessoa. Existem as pessoas que nós, na hora, devemos abrir o coração, observar também, analisar, mas também abrir o coração e sentirmos essa pessoa. Tem uma energia boa? Ela está sendo sincera? Mesmo que ela esteja errando em alguma coisa, é humana, como eu sou humano e também erro, mas ela está sendo humana e está transmitindo para mim algo bom, então vale a pena eu me envolver com essa pessoa nesse momento. Não, se não, qualquer comportamento que aparente ser bom pode vir mascarando, às vezes, uma energia muito ruim, uma maldade, uma inveja, um mal querer do outro, percebe? Quando você é preconceituoso, você acaba se deixando enganar muito pelas pessoas. Então, não seja preconceituoso, seja uma pessoa de conceitos e não de preconceitos, ok? Bom, gente, se você curtiu o vídeo, dê seu like aqui, é sempre muito importante para mim esse feedback de vocês. Olha aqui também as redes sociais todas que eu possuo para você conhecer melhor meu trabalho. E tem os vídeos aqui, outros vídeos do canal, para você também se aprofundar em vários temas, ok? São 3 vídeos por semana, não deixe de se inscrever aqui no canal. Até o próximo, um grande abraço a todos.